Olá, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Voltamos aqui hoje com a live da semana, onde vamos falar sobre prioridades e como as suas escolhas falam, né? Como que as nossas escolhas, elas têm a importância de mudar muitas vezes a nossa vida, o nosso destino e fazer com que as nossas prioridades sejam realmente prioridades que fazem com que a gente se torne uma pessoa mais próspera, mais feliz, mais abundante, mais em paz, mais solidária, mais carismática, mais simpática, enfim, uma pessoa mais calma, menos ansiosa, menos depressiva, né? Tudo isso tem a ver com nossas escolhas e com nossas prioridades. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje à noite na nossa live. Muito obrigada às pessoas que estão chegando aqui. Muito boa noite a todos e a todas. Iniciamos então a nossa live falando sobre como as prioridades muitas vezes podem impactar na nossa vida e também nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né, no nosso modo de sentir e principalmente também na nossa saúde emocional, que muitas vezes nossas escolhas são as responsáveis por estarmos muitas vezes em desequilíbrio emocional. Mas o que é assim, o que podemos chamar de desequilíbrio emocional? Muitas pessoas vão pensar que desequilíbrio emocional é algo como uma desestruturação, como um devaneio, ou então algo assim que você esteja sem nexo, né? Sem coordenação, na verdade, sem se coordenar. Na verdade, não é bem isso. Muitas vezes o desequilíbrio emocional, ele é visto dessa forma, mas ele não é só isso. Ele é isso também, mas não é só isso. Ele tem muito a ver com a maneira como eu consigo conduzir as minhas emoções, os meus sentimentos e principalmente as minhas ações. Elas estão alinhadas, as minhas ações estão alinhadas com o que eu penso e com o que eu sinto? Muitas vezes não, né? Muitas vezes eu penso algo, eu sinto outra coisa e eu faço bem outra coisa. Então isso também é um desequilíbrio emocional, né? É um desequilíbrio emocional que é o tema da nossa próxima live da semana que vem, que a gente vai falar, vai focar bastante nisso, né? No desequilíbrio emocional. E hoje a gente vai falar mais sobre como que as nossas escolhas impactam, né? Como que elas fazem com que muitas vezes nós podemos estar desequilibrados por a gente não ter tomado a escolha certa, por a gente não ter usado a nossa sabedoria, né? A nossa conexão interna para a gente resolver as coisas. Então, falar sobre escolhas é sempre algo difícil, porque nunca se pode saber se estamos certos ou errados. Então, muitas vezes precisamos fazer escolhas que a gente não tem certeza se vai dar certo. Mas se a gente não fizer essa escolha, a gente também jamais saberá se iria dar certo, né? Então, muitas vezes a gente se frustra, né? A gente não coloca como uma prioridade aquilo que a gente acha importante e a gente acaba não fazendo. E muitas vezes as pessoas até adoecem, porque elas vivem a vida em função de uma ilusão, em função de um sonho, em função de querer realizar algo, ou querer ser diferente, né? Ou querer assumir a sua essência até mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas, não por maldade e não por opção, mas sim por necessidade, muitas vezes as pessoas usam máscaras. Máscaras, né? É muito dolorido a gente admitir isso, é muito dolorido a gente ver isso.
porque a gente vê muitas vezes pessoas assim que são muito boas, pessoas boas de coração, pessoas que têm sentimentos bons, que têm amor no seu coração, mas que vivem muitas vezes uma vida agitada, frustrada, estressada, angustiada, ansiosa, depressiva, e que se tornam pessoas muitas vezes até mesmo agressivas com as outras pessoas, se tornam pessoas intolerantes, se tornam pessoas, como que eu vou dizer assim, ansiosas a ponto de muitas vezes nem deixar a outra pessoa terminar o que ela estava falando, por exemplo, ou o que ela estava fazendo, e descarregam muitas vezes todas as suas frustrações nas outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que aquela pessoa escolheu como sua prioridade, né? Então, todos nós temos as nossas prioridades e todas nós temos o nosso livre arbítrio para escolha, né? Livre arbítrio para escolha. Todos nós temos o mesmo tempo, as mesmas 24 horas, a mesma semana, o mesmo dia, o mesmo final de semana, e muitas pessoas não conseguem fazer as coisas, não conseguem viver as coisas que gostariam de viver, por muitas vezes não ter prioridades e não se colocar também como prioridade, porque muitas vezes precisamos nos colocar também como prioridade, né? Porque nós também somos nossa prioridade. Quando nós conseguimos nos colocar como prioridade, as nossas ações, elas falam, né? Sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente está sendo no momento, está sendo na vida. E quando a gente nos coloca como prioridade, a gente sempre avalia aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz bem-estar, aquilo que nos traz satisfação, aquilo que nutre o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, né? Então, tudo isso é muito importante para cada ser humano. E isso somente se consegue se buscando, se permitindo, né? E muitas pessoas não conseguem se permitir. Muitas pessoas vivem em função de outras pessoas, em função de outros afazeres, em função de outras coisas. E aí dizem, infelizmente não sobra tempo para mim, infelizmente eu não consigo fazer certas coisas. E eu vejo muitas pessoas que hoje, como mentora, como terapeuta, muitas pessoas chegam até mim e perguntam, às vezes assim, me questionam, como que você faz tanta coisa? Como que você consegue trabalhar com feira, cuidar de casa, ajudar marido, cuidar do marido, escrever livros, né? Tô escrevendo capítulos para livros agora, fazer lives toda semana, uma live semanal de meia hora ou até mesmo mais, ao vivo aqui, gratuitamente para as pessoas, e essas lives a gente compartilha nas outras redes sociais. Então, por trás dessa live aqui de meia hora, tem às vezes 1h30 de trabalho, né? 1h30 para fazer o texto, para postar, para preparar o conteúdo da live, para estudar, pesquisar e depois compartilhar. Então, é muita dedicação, mas é algo que me preenche, é algo que me dá luz, é algo que me dá energia. Então, cada um de nós vai escolher o seu combustível, vai escolher aquilo que lhe faz bem. Muitas pessoas têm outras fontes de combustíveis, né? Que deixam ela feliz, que deixam ela bem, que quando ela faz aquilo, ela tem energia para todas as demais coisas. Tem um livro que se chama A Única Coisa. Não sei se alguém de vocês já leu esse livro.
E nesse livro fala muito assim que todos nós temos uma única coisa, que se a gente fizer aquela única coisa, todas as demais coisas, elas vão se encaixar, elas vão se permitir, elas vão se alinhar e vão ser possíveis da gente realizar. E essa única coisa, cada um de nós precisa escolher. Cada um tem a sua única coisa, que faz sentido na sua vida, que lhe dá energia, que lhe dá luz, que lhe dá bênção, que lhe dá espiritualidade, né? Que traz a você muita sabedoria e que você consiga conduzir com essa sabedoria. Então, descubra isso na sua vida, enquanto que ainda é tempo. Tenha prioridades, priorize. E não se culpe muitas vezes, ou se julgue egoísta por você, muitas vezes priorizar você. Ou muitas vezes você resolver assim, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu só vou repousar. Hoje eu quero descansar, hoje eu quero reabastecer as minhas energias. E muitas pessoas se culpam quando fazem isso, porque se sentem não produtivas. Hoje eu não produzi nada, hoje eu não fiz nada, hoje foi um dia assim que, nossa, né, eu não consegui fazer nada. Mas olha quanto que suas células, quanto que seu corpo agradece por esse repouso, muitas vezes. Quanto que a sua cabeça agradece, né? Então, o título dessa live, né? Prioridades, as suas escolhas falam. Ele é um título assim que eu escolhi porque eu acredito muito nas nossas escolhas. E eu acredito muito que cada escolha, muitas vezes, ela é feita, como se diz, da boca para fora. Ela é feita sem pensar, ela é escolhida sem pensar, ela é escolhida sem pesar os prós e os contras, né? Então, muitas vezes, para você tomar uma decisão, para você escolher algo, você precisa, em primeiro lugar, acreditar que aquilo que você vai escolher vai ser o melhor. Mesmo que não seja, mas você precisa acreditar, né? Que talvez você não consiga identificar o que seria melhor. Mas você precisa acreditar que o que você escolher é o melhor. É o melhor para você e melhor para o outro. Ó, outra coisa muito importante. Sempre que eu escolher algo, não é só a mim que isso vai afetar. Vai afetar todo o meu ambiente. Vai afetar todas as pessoas que moram comigo. Vai afetar talvez até o meu ambiente de trabalho, meus colegas, meus amigos. Então eu preciso pensar sempre, essa escolha que eu vou fazer, ela é boa para mim e boa para os outros? Ou ela é só boa para mim e para os outros não? Porque aí não é congruente, não é uma escolha que vai te fazer feliz. Ou ela é uma escolha boa para os outros, mas não para mim. Mas eu vou escolher mesmo assim, porque eu quero ver todo mundo feliz ao meu redor e eu me viro. Eu engulo, eu disfarço, eu fico na minha e deixo que esteja tudo bem para os outros, mas para mim não precisa estar, porque eu sou forte, porque eu suporto. Até quando? Até quando a gente resiste? Até quando a gente suporta? Até quando que o nosso interior, a nossa essência vai continuar abafando, né, tudo isso? Então, muitas vezes, a gente escolhe favorecer as outras pessoas, não magoar as outras pessoas, não ferir, por a gente fazer uma escolha que talvez seja bom para nós e também para as outras pessoas, só que muitas vezes as outras pessoas no momento ainda não entendem que aquilo é o melhor para elas também. Mas cada um precisa buscar a sua sabedoria, né? O seu discernimento, o seu autoconhecimento. E no momento que você ver, sentir e agir em sintonia com tudo isso, você vai perceber que aos poucos você vai conseguir contagiar o seu ambiente, seu local de trabalho, seus amigos, seus familiares, porque eles vão perceber que mesmo em meio a desafios, mesmo em meio a desavenças, muitas vezes você consegue vencer e você consegue ainda fazer tanta coisa. De onde vem tanta energia? Né? Da onde que vem essa energia?
vem da gente fazer as escolhas certas, vem da gente determinar o que a gente quer para a nossa vida, vem da gente determinar que a gente quer ser a nossa melhor versão sempre. Eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Então eu vou me capacitar todos os dias, eu vou melhorar todos os dias, eu vou mudar o que eu preciso mudar em mim todos os dias. E muitas vezes as escolhas não são fáceis, né? Muitas vezes as escolhas elas são dolorosas. Muitas vezes nós precisamos abdicar, né? Nós precisamos deixar de lado, ou nós precisamos até mesmo desistir de algumas coisas para ter as outras. Nós precisamos escolher soltar algumas coisas, né? Deixar ir. E isso às vezes é muito doloroso. Até porque muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto e a gente pensa, mas para que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Que muitas vezes a gente precisa fazer essa escolha. Às vezes tem uma coisa que a gente conquistou algum tempo atrás e a gente julgava que era certo. E a certo ponto, de certa forma, isso pode estar dando certo. Isso pode ser relacionado com o nosso mental, com o nosso emocional, com o nosso espiritual e até mesmo com o nosso físico ou com o nosso trabalho. Pode estar dando certo, mas se a gente não se sente completamente feliz, completamente segura e completamente em paz com aquilo, então algo está errado, né? Algo está errado. Então a gente precisa reaver tudo isso. E isso somente a tranquilidade, né? O discernimento, a meditação, a reflexão que você vai fazer sobre tudo o que está acontecendo na sua vida e que está ali incomodando, é que vai trazer a você, né? E a partir daí você vai fazer as suas escolhas. Sem pisar em ninguém, sem ferir ninguém, sem passar por cima de ninguém, porque nada disso é necessário fazer para que a gente consiga evoluir como pessoa, como ser humano, como ser divino, sempre digo, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança. Se nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança, nós precisamos agir também com um coração bondoso, como Deus tem, né? Então, a gente não pode ser uma pessoa julgadora, uma pessoa temerosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa que inveja, ou então que tem ciúme, ou que tem maldade no coração. Aí muitas pessoas dizem assim, mas isso existe no mundo. Claro que existe no mundo. Existe por quê? Porque as pessoas estão com as emoções à flor da pele, porque as pessoas não estão tratando seu emocional, não estão fazendo terapia, não estão cuidando do mental, não estão refletindo, não estão meditando, não estão orando, principalmente, né? As pessoas não estão mais orando, não estão rezando. Muitas pessoas não rezam mais, muitas pessoas não acreditam até mesmo mais em algo além de nós, não acreditam em Deus, no universo. Acham que isso tudo é algo humano que está aqui para nós viver, para nós usufruir, mas existe a mão de Deus em tudo, né? Existe a mão de Deus em tudo. E quando a pessoa não é sensível o suficiente para ela entender isso, ela vive uma vida muito angustiada. E ela se questiona muito, assim, sobre as maldades que acontecem no mundo, por exemplo. Se Deus existe, como que Deus permite certas coisas? Sabe, às vezes eu fico pensando o quanto que essas pessoas têm sentimentos adversos ao que Deus quer que a gente sinta no nosso coração. Porque em tudo Deus está. E eu acredito muito que tudo o que acontece
Deus permite não por ele querer, né? Mas sim porque os seres humanos escolhem errado. Então, muitas vezes, as nossas escolhas, elas são erradas e os nossos destinos, eles são encaminhados para aquela escolha que a gente fez, né? Para aquilo que a gente permitiu também. Então, muitas vezes, a gente acha que só fazer o bem... muitas vezes as pessoas acham assim que não fazendo o mal já tá de bom tamanho. Eu já sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que estou escolhendo viver certo, estou escolhendo viver como Deus quer que eu viva. Mas não é bem por aí, né? Não basta eu não ser mal, né? Eu preciso fazer o bem, né? Sem olhar a quem. Bah, e isso é difícil, né? Isso é difícil, isso é doloroso para muitas pessoas. Eu preciso me colocar no lugar do outro quando, por exemplo, eu for julgar. Nossa, é muito duro a gente ter que ouvir às vezes quando a gente está falando com uma pessoa e a gente está se queixando muitas vezes de alguma coisa que está acontecendo e aí aquele mentor ou aquela pessoa ou aquele sacerdote ou aquele psicólogo ou psiquiatra, seja quem for que está te orientando, pergunta assim, mas o que você pensa, né, de tal pessoa, o que você acha de tal pessoa? E aí você começa a falar, começa a dizer, eu penso isso, eu acho que deveria fazer assim, assim, assim. E aí, de repente, você ouve assim uma frase, você está julgando, você está sendo uma pessoa julgadora. E isso é muito difícil, porque julgar, é muito difícil a gente ouvir isso, porque julgar é fácil. Agora, se colocar na pele do outro, da outra, se colocar no lugar da outra pessoa, ao invés de julgar, é mais difícil. E muitas vezes como que eu vou dizer assim, quando a gente é julgado indevidamente, quando a gente tem uma palavra que se fala para isso, que agora me fugiu a palavra, quando a gente é inocente e a gente é julgado, né, inocentemente, como isso fere, né, como isso dói, e muitas vezes a gente não consegue nem se defender, depende para quem, depende com quem. Às vezes nem é viável se defender, porque irradia mais ainda, né? O rancor, a raiva, o ódio. E não, às vezes não vale a pena. Não vale a pena se destruir e destruir mais ainda a outra pessoa. Que muitas vezes quando você entra em controvérsia, assim, com alguma coisa que está acontecendo e você precisa fazer uma escolha, ou eu falo, ou eu fico quieto, ou eu escuto e absorvo só o que me interessa e que me acrescenta e o restante eu deixo, é muito melhor muitas vezes do que a gente rebater, né? Rebater. Então é uma escolha também que você tem, de falar ou de calar, né? Então, as nossas escolhas, elas falam muito sobre nós. Feliz daquele que pode, né, escolher o caminho que achar certo, trilhar por ele, e quando ver que esse não foi o caminho certo, feliz daquele que tem a dignidade e a humildade de reconhecer, eu errei, eu vou voltar, não é esse caminho que eu quero. Ou eu chego numa bifurcação, né, uma estrada que se abre para dois lados e eu preciso escolher e eu não tenho certeza qual escolher. Posso escolher talvez um caminho e seguir um tempo e ver que não é esse caminho. E aí eu não posso ter vergonha ou culpa, sentir vergonha ou culpa em voltar. E muitas pessoas sentem, muitas pessoas têm muito orgulho e elas não se permitem reconhecer eu errei, reconhecer eu vou voltar porque não é esse caminho, não é isso que eu quero.
Ou então, nossa, mas eu sempre vivi assim, eu sempre pensei assim, agora como que agora eu vou mudar? Todo mundo vai me estranhar, né? Eu não vou mudar. Não, eu vou continuar assim como todo mundo, é mais fácil ser como todo mundo do que ser diferente. Mas aí eu pergunto, por que que eu preciso ser igual a todo mundo se ninguém de nós é igual? Né? Todos nós temos a nossa identidade, todos nós temos a nossa essência, todos nós temos o nosso pensamento, sentimento, né? Por que eu preciso fazer igual aos outros? Por que que eu não posso fazer diferente? Por que que eu não posso ser diferente? Se eu sou diferente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos semelhantes uns aos outros, mas nós não somos iguais. Então, isso tudo é muito importante a gente repensar, relevar e a gente, assim, colocar no nosso coração, na nossa reflexão, no nosso entendimento, que tudo que nós vamos colher é fruto da semente que a gente lançou, né? Então, a gente precisa cuidar muito quais as sementes que a gente lançou. Muitas sementes já foram lançadas por muitas pessoas. Todos nós lançamos sementes que, quando a gente viu o fruto depois, quando a gente estava com a colheita pronta, muitas vezes a gente não queria colher, né? Acho que muita gente já sentiu isso. Nossa, mas eu não mereço isso aqui. Ah, mas eu plantei. Agora tá aqui na minha lavoura, né? Preciso colher. Ou preciso eliminar, né? Para plantar outra coisa. Então, eu gosto muito de trazer essa analogia da agricultura, né? Quando eu faço lives, de várias formas dá para usar a analogia da agricultura, né? Então, se a gente planta e a gente alimenta, seja ódio, rancor, raiva, seja amor, felicidade, alegria, tudo que a gente planta e a gente alimenta, a gente rega, vai nascer, crescer, frutificar, multiplicar. E aí, de repente, vem aquele monte daquilo que a gente plantou e a gente pensa, não, eu não mereço isso. Mas aí, quando a gente pensa um pouco para trás, a gente percebe que a gente plantou. Mas eu não preciso colher isso, se eu não quero. Eu posso dar um jeito de eliminar, né? Posso dar um jeito de tirar da minha lavoura, de amontoar, como se diz, né? E matar, eliminar, tipo, extinguir da minha lavoura. Eu posso arar a terra novamente, eu posso fertilizar a terra novamente e eu posso plantar outras coisas. No momento que eu plantar outra semente, eu também vou colher outros frutos, outras flores, outros grãos, né? Então, essa analogia é muito bom a gente usar e a gente pensar assim. Sempre que eu vou plantar uma semente, pensar o que eu quero colher, né? Sempre que eu vou fazer uma escolha, eu vou pensar. A minha escolha, ela tem uma prioridade. Número 1, prioridade 2, prioridade 3. Eu preciso seguir essas prioridades. O que essas prioridades vão me trazer, né? Então, eu preciso focar nisso. Seja em qualquer área da vida que você fizer as suas escolhas. Seja na sua saúde, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja no seu relacionamento com seu cônjuge, seja no seu relacionamento com seus pais, com seus filhos. Quando você tomar uma decisão, quando você fizer uma escolha, siga aquela escolha, né? Pese os prós e os contras daquela escolha antes de você determinar que você vai seguir aquela escolha. E aí, você sabendo o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de mal, você vai ver se você vai ponderar. O que você vai ponderar mais e o que você vai achar que vai ser mais benéfico. E aí, novamente eu digo,
Se você viu que você errou, que não era aquela escolha que você queria, volte atrás. Seja humilde. Seja humilde e não seja arrogante, né? E volte atrás. Não se sinta culpado por isso. Errar é humano, né? Errar é humano. E a gente sempre tem como a gente se regenerar novamente, né? Sempre tem como se regenerar novamente. Gratidão, várias pessoas aqui na live, ao vivo. Essa live vai ficar salva aqui, a gente vai deixar ela salva, vai deixar o vídeo armazenado aqui nessa página, né, nessa rede social. A gente também vai compartilhar em outras redes sociais. Vocês que estão aqui, vocês que vão assistir o vídeo gravado, compartilhem, se inscrevam no canal, se sigam aqui também na rede social. Vai me ajudar muito a divulgar esse trabalho, essa doação que eu estou fazendo toda semana nesses conteúdos maravilhosos que eu estou trazendo aqui, que são fruto de muito estudo, são fruto de muita reflexão, são frutos de muito autoconhecimento, né? Então, eu penso assim como eu aprendi com muitos mentores, com muitos terapeutas, palestrantes, que trouxeram muito conteúdo já mastigado, como se diz, né? Já reduzido, resumido, trouxeram para que a gente pudesse evoluir, né? Que a gente pudesse se tornar uma pessoa melhor, que a gente pudesse também expandir esse autoconhecimento, levar para outras pessoas. Então, é uma semente também que a gente está lançando, né? E a semente que a gente lança, talvez ela demore um pouco brotar, frutificar, mas um dia a colheita vem, né? Então, eu espero que essas sementinhas que eu estou lançando, né, 4, 5 vezes por mês aqui nesses conteúdos, diariamente em alguns conteúdos nos stories, algumas mensagens que eu posto também nos grupos, trago no status do WhatsApp. Então, muitas pessoas talvez se sintam mais leves, se sintam mais encorajadas para a vida com alguma mensagem que elas leem no início do dia ou no final do dia. Tudo isso, quando é lido e acolhido no nosso coração, pode fazer uma grande diferença na nossa vida, né? Então, eu peço que vocês pensem muito bem nas suas prioridades, não se sintam culpados ou egoístas, ou então não se sintam diferentes das outras pessoas quando vocês resolvem cuidar de si mesmo em primeiro lugar, porque é dali que surge a verdadeira força, a verdadeira energia para você cuidar dos outros, né? Pense nisso, tá bom? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo vídeo. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre desequilíbrio emocional. Já tô com a live aqui, ó, preparadinha, ó. Já tá prontinha aqui no caderno, ó. Agora, essa semana, eu já vou dar mais umas refletidas, umas estudadas aqui, né? Vamos falar sobre quais atitudes devemos tomar para prevenir, para não ter esses picos, né, de desequilíbrio emocional que todos nós temos em alguns momentos da vida. Mas vamos fazer com que isso aconteça com cada vez menos frequência, para que a gente consiga manter a serenidade, a paz de espírito, né, a mansidão, e para que a gente consiga, né, ó, falei meio bastante, secou a garganta, para que a gente consiga sempre ser uma pessoa que faça diferença na vida do outro, mas principalmente ser uma pessoa que faça diferença na sua própria vida, tá? Seja você a pessoa mais importante para você. Uma boa noite a todos.